de muitos assuntos aqui no Bate Pronto. Pedro, por favor. Constantino, ontem teve a apresentação do Leston, né? A gente conversou um pouquinho lá. Aliás, a gente conversou bastante. A coletiva teve quase 50 minutos, né? O Leston falou bastante. Mas eu acho que é uma questão que ainda não foi conversada entre vocês, ou se foi, queria saber. Já tem algumas, enfim, foram feitas algumas renovações, então tem alguns remanescentes do elenco, né? Da temporada 2024. E aí eu queria saber se vocês já conversaram a respeito de um número, assim, com quantos atletas vocês esperam trabalhar para 2025, quantos vocês vão buscar no mercado, quanto vocês esperam integrar da base, enfim, como é que tá isso? A ideia é de trabalhar com 30 atletas, fundamentalmente que esse primeiro período do ano a gente tem que ter muito cuidado, né? Como a gente falou, são muitos jogos num curto espaço de tempo, então a gente precisa também trabalhar muito, inclusive é uma das premissas, né, dos investidores da SAF, a gente precisa reportar Vocês isso. devem ter no mínimo 30 jogos no primeiro trimestre, no mínimo. Exato, então assim, isso é um número relevante, né, quando a gente faz o recorte já do segundo momento do ano, a Série D são jogos semanais, então a gente tem um descanso maior, mas não pode fazer um time lastreado no que vai acontecer depois. Claro que é o nosso principal objetivo, mas a gente vai, antes de chegar lá, precisamos passar por esse momento. Até porque se der ruim antes, não chega lá, Nem né? chega lá. Então, né, então a gente precisa, pelo contrário, ao invés de fazer uma coisa que enfraqueça, que fortaleça, então assim, a gente tem que ter muito cuidado. Primeiro com os pilares, né? Talvez tenha um outro jogador que não tenha conseguido render o necessário, mas tem contrato. Então vamos buscar estimulá-los, buscar tirar o melhor do atleta. Então, às vezes o torcedor ou a própria direção olha de lado e diz, não, peraí, vamos receber bem, vamos acarinhar aqui e dar condição para que ele jogue, para que ele recupere seu bom futebol. Então muitas vezes teve jogador que chegou aí no meio de uma Série D, o cara chega e não pôde desenvolver seu melhor futebol. Então com uma pré-temporada, com a condição de bom trabalho, de poder ter uma boa nutrição, de ter uma boa avaliação física, de poder melhorando sua performance, é isso que a gente acredita. Mundo, e né? também de questão mental, que é muito importante, ter um mental forte, ter a condição do que a gente quer, de se sentir abraçado, porque jogador, a gente olha muitas vezes a questão do número, do que ele performou na temporada passada e achar que isso vai se replicar automaticamente. Até falou aqui do time 16, muitas vezes trouxe jogadores que estavam desacreditados, né? E esses caras renderam muito, porque sentiram um bom ambiente, porque a gente conseguia extrair o melhor, e a gente precisa fazer isso, né? E se a gente tem uma série como a nossa, é importante que a gente estimule para que esses atletas não venham único exclusivamente pela questão financeira, vou te pagar, tu vai numa relação for só essa, acabou. Aí certamente o insucesso é o resultado. Forma Agora, bem mais complexo, né? mais complexo, então vamos poder acreditar, trabalhar, agora claro, também de avaliar. Se a gente abraça o cara, dá a condição, e aí essa resposta não vem nos próprios treinamentos, no jogo treino, a gente, vamos, né? Mas assim, com muito cuidado, com muito critério. Mas acho que a gente vai sim tentar ser o mais assertivo possível, mexendo o mínimo possível no que a gente já tem de espinha dorsal aí na casa. Dentro desses critérios, Constantino, o torcedor é igual, você sempre dá aquela cena do pássaro, a mãe chega no ninho, aí os passarinhos abrem tudo bico assim, o torcedor quer saber de contratação. Você olha aqui, o pessoal, e aí o pessoal, por exemplo, eu vi você falando antes sobre o perfil dos jogadores, alguns jogadores mais jovens, buscar alguns novos talentos e tal. Mas, por exemplo, tem um torcedor aqui falando aqui, por exemplo, Jair Farias, o Wallace Pernambucano está no radar, Éricles Magno, WP9 está no radar, o pessoal ainda tem uma paixão enorme por o Wallace Pernambucano. Né? Mas alguns não querem, por exemplo, o Paulo Roberto está dizendo, homem, tem que agradecer a ele, representou, foi bom e tal, mas o momento dele já passou. E o Alan Silva diz, Itamar, diga a Constantino que, pelo amor de Deus, traga um meia esquerda para ajudar o craque Souza, valeu. Então, assim, todo mundo fala dessa questão de contratação. Eu vi aquela parte do seu perfil, que você tem um perfil de jogadores jovens, mas tem jogadores mais antigos. Também experientes, Souza. exato. Como é que é esse perfil de atleta? Já tem algum nome que você diz? Escorregou um aqui, vou dizer aqui. Escorregar vai ser difícil, porque a gente trabalha, inclusive, eu era muito conhecido lá na imprensa de Pernambuco, porque assim, e vocês estão no papel de vocês, de buscar as fontes, de poder. Eu também no meu de não é esconder, assim, a questão de que eu tenho pouca bala na agulha. Então, infelizmente, no nosso mercado, o empresário, o atleta, ele usa desse mecanismo para poder se valorizar, para poder buscar algo mais. Então, como a gente não pode gastar demais, então a gente tem que ter muito cuidado, muito sigilo com os nomes. Sim. Mas o perfil é muito o que você disse, né? A questão do comprometimento, então antes da idade, tudo, o perfil. Vão ter jogadores, claro, mais jovens, porque tem uma mescla a gente sabe que vai precisar de jogador de força e velocidade, inevitavelmente, porque assim, é claro que vai ter um jogador mais cerebral, que é aquele cara que mais assim, isso vai ser recompensado com outros atletas que venham para suprir
né? E por aí vai também. Se é um cara que corre demais sem o que pensa. Não Então é buscar esse equilíbrio, né, no mercado. Quando você fala do Wallace, eu tenho uma ótima relação, uma relação muito respeitosa com ele, mas ele tem um contrato e está recebendo muito bem, está no capital de Brasília e assim, o maior salário de lá, tal. Então assim, a gente precisa pensar no que tem. Capital podemos... tá cheio de capital, né? Tá na capital, né, meu? O dinheiro corre mais fácil, né? Mas assim, tomara que tenha um grande ano aí lá e sei que se trata de um baita profissional. Mas temos que nos costurar com o que tem no mercado pra gente. Então vamos buscar jogadores, atender essa demanda do 9 e também do 10, que eu vejo que é uma demanda muito, muito forte aqui, né? De ter o meia, tal, que justamente é uma coisa que tá ficando cada vez mais escassa nessa condição de mercado nosso. Não que não exista, tá? Até porque tá dando, não é isso, mas assim, você joga o jogo de futebol hoje tem sido muita gente, é um jogo chato. Era para ver o jogo você parava para ver o jogo da seleção com a emoção de ver um espetáculo. Hoje a gente vê um jogo feio, burocrático, lento, porque são 2 blocos que se juntam ali, talvez no espaço de 35, 40 metros, e tá todo mundo ali, 20 jogadores com alta complexidade física disputando uma bola no curto espaço. Então isso tira um pouco do brilho do futebol. Então assim, mas é claro que tem isso no mercado, tem que ter muito garimpar muito bem em uma demanda recorrente, porque o América historicamente sempre teve grandes meias que conseguiam fazer esse futebol bonito, futebol arte. É difícil achar, mas estamos lutando, né, buscando nessa condição e também na condição financeira que a gente tem, mas tô muito confiante que junto com o Leste, toda a equipe nossa, a gente vai sim buscar um outro jogador nesse perfil. Ô Constantino, então o torcedor não espere um medalhão, vamos dizer assim. Depende do que seja um medalhão. Assim, aquele cara, a gente tem jogadores que conseguem decidir partidas, e tem o Souza, que é um jogador que tem uma capacidade de decidir partidas muito grande, né? Tem uma bola parada excelente, tem uma condição de assistência demais. Sim. Então é um jogador capaz de mudar. Qualquer time de Série A, B, C, D queria ter um jogador da qualidade dele. E tá aqui, tá motivado, tá querendo. Então, mas não se acha em qualquer prateleira um Souza, assim, um jogador desse nível. Então, mas claro, estaremos atentos ao mercado. Se aparecer alguma chance, tal, vamos buscar dentro de todos esses perfis traçados e fundamentalmente do perfil financeiro, porque não pode sair dessa linha para a gente poder fazer loucura, a gente não vai fazer, né? Vamos respeitar o orçamento e fazer uma boa entrega com o que foi definido junto à direção. O América para o ano que vem vai ser ali o quê? 30 mais ou menos jogadores, um elenco? Isso, mais ou menos isso por aí. E a gente precisa também ter muito cuidado com o que tem da base. Eu gosto muito do próprio Leste de trabalhar com o que temos na base. Então a gente vai olhar com muito carinho. Claro que a gente precisa melhorar o nível de competitividade dos atletas. Disputamos aqui vamos jogar a copinha, jogamos, conquistamos o vice-campeonato estadual. Então precisamos de um pouco mais, mas é um trabalho de recorrência. A gente já tem boas instalações, acho que a gente consegue fortalecer o trabalho de captação. Então parabenizar a Tasso, a todos, a Fernanda, o pessoal que tem trabalhado pra caramba lá na nossa base. E a melhoria ela é uma coisa constante. Então todo mundo tá lá, tá buscando melhorar, lapidar mais atletas. Então a gente não vai chegar assim, vou botar. O que acontecia? Chegava assim, eu tenho que botar X% de atletas da base lá em cima. Botava, mas era um número aleatório que não teve uma sequência. Então não é só o número que vai permear acabava não tendo nem chance. Trabalho. Se tiver um que consiga ajudar e vai lá, vai ser. Se tiver 5, 6, queria ter o time todo só de base, né? Mas vamos aguardar, observar com muito cuidado. E até observar na própria copinha, que vai nos ajudar muito a lastrear isso, porque é uma competição